Cremos num Deus que é soberano, que é digno de todo louvor e de toda adoração. E por conta disso, Pai, nós colocamos cada vida aqui nessa noite diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti a Vitória, a Cecília, a Luísa, a Bela, o Tiago, a Serli, pessoas que precisam de cura, de libertação, de salvação. E desde já, Pai, nós repreendemos todo ladrão da palavra e colocamos cada vida aqui nesse lugar, Pai, diante de Ti, para que seja feita a Tua vontade. Deus querido, nós sabemos bem, Pai, que o nosso adversário anda ao nosso derredor e desde já nós o repreendemos em nome de Jesus e consagramos esse lugar e esse ambiente totalmente a Ti. E tudo isso nós fazemos em nome de Jesus, e você que crê, diga amém, amém e amém. Queridos, o Salmo de número 23, versículo de número 5, fala conosco: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Hoje nós estamos aqui dando seguimento à prática de termos o Salmo de número 23 diante de nós durante essas 5 semanas. A saber, semana que vem estaremos adentrando na 6ª semana e findando as pregações acerca desse Salmo, que tanto nos enriquece, que tanto é conhecido e que traz tantos ensinamentos para a minha e para a sua alma. O Salmo de número 23, nesse trecho onde nós lemos, ele fala a respeito da unção com óleo. Algo, queridos, que persiste até os dias de hoje, na minha, na sua vida e na vida da igreja. Contudo, é algo que não nasceu nos dias de hoje, como você pôde notar no texto que nós lemos. A unção com óleo, ela é colocada ali em Tiago, capítulo 5, que fala a respeito de ungir os enfermos com óleo. Ela é colocada também em 1 Samuel, quando o profeta descreve ali a unção que ele derramou sobre a vida de Davi. A unção com óleo permeia os nossos dias. Porém, aquilo que o salmista fala aqui, a saber, salmista esse de nome Davi, ele fala de uma outra referência da unção com óleo. Essa referência é um tratamento que o pastor das ovelhas fazia com o seu rebanho. Um tratamento de cuidado e zelo, como nós temos abordado aqui durante esses dias. Por conta disso, o pastor unta o seu rebanho com óleo, porque ele despreza ali aquele óleo sobre a vida da ovelha, a fim de cuidar daquela ovelha que está debaixo da batuta dele. Esse óleo, por exemplo, serve para evitar que o pior aconteça com a ovelha quando exercita-se ali um conflito. Porque entenda bem, ovelha também briga. Ovelha também, de vez em quando, sai um atrito entre uma ovelha e outra. Olha para essa ovelha aí do seu lado. Vê se essa ovelha que está do seu lado é de paz ou é de briga. Olha aí para ela, mas ó, se você é de paz, olha com ela com um olhar de paz, porque de repente ela é de briga, já vai te dar uma cabeçada. Eu não sei se você já viu carneiro brigando. Você que é do interior, de repente já viu carneiro brigando. Fatalmente o Gil ali, que veio lá do Recôncavo Baiano, teve a experiência de ver 2 carneiros brigando. Você, se não sabe, deixa eu te contar. Carneiro, quando briga, ele toma distância um do outro, vai correndo e dá uma cabeçada um no outro. Os carneiros, de vez em quando, carneiro é ovelha macho, não é? Era? Costumava ser antigamente. Eles, de vez em quando, eles brigam, as ovelhas, elas brigam. Por quê? Chega o período do acasalamento ali, aquele momento de conquista que existe lá no mundo animal, e aí então o carneiro se encanta por uma ovelhinha. Acontece que aquela ovelhinha, ela já tem um namorado lá, porque eu disse para você nas outras semanas que a ovelha, ela se apega e tal, e assim por diante. E aí então o carneiro, que é postulante a roubar a ovelhinha do outro lá, eles de vez em quando se desentendem. Porque mesmo diante do rebanho ali, daquele convívio pacífico, porque ovelhas são animais pacíficos, de vez em quando
sai uma confusão até entre ovelha. Mas, queridos, você, como disse anteriormente, da briga que acontece entre ovelhas, você sabe que elas tomam distância um para o outro, vão lá e bum, dão uma cabeçada uma na outra. Essa luta que acontece, o pastor já sabe que isso em algum momento vai acontecer, porque o pastor já conhece a ovelha. E além de conhecer a ovelha, o pastor já vê na frente as coisas acontecendo. De vez em quando ele já olha para uma ovelha, já vê o comportamento de outro e já sabe que ali aquelas ovelhas não vão se dar muito bem. Por conta de saber que vai acontecer aquela bateção de cabeça, porque, queridos, aonde tem reunião de muita ovelha, de vez em quando tem batida de cabeça. Diga misericórdia aí no seu lugar, porque qualquer semelhança com a obra escrita é mera coincidência com a minha e com a sua vida. O pastor, sabendo que vai ter conflito entre as ovelhas e que elas vão bater cabeça em um determinado momento, ele, ao invés de botar capacete em cada ovelha, porque isso daria muito trabalho, ele unta a ovelha com óleo. Porque você sabe, assim como eu também sei, que o óleo, uma das características dele, é fazer com que as coisas deslizem com mais facilidade. E a partir do momento que ele unta a ovelha com esse óleo, no momento que elas se chocarem uma cabeça contra a outra, o impacto vai ser reduzido e a probabilidade do machucado acontecer aumenta ou diminui? Por isso que o óleo é colocado, a unção é colocada sobre aquele animal, para que quando tiver um conflito, os problemas sejam reduzidos, queridos. O que a Bíblia está falando para mim e para você é que tem horas que dentro da igreja sai confusão, diga misericórdia aí no seu lugar, mas com a unção do Espírito Santo, tudo se resolve da melhor maneira possível. Eu não sei se você sabe, mas os discípulos de Jesus também se desentendiam, mas eles andavam um com o outro, um não largava a mão do outro, um continuava andando junto com o outro, porque a unção de Deus estava ali naquele lugar. Eu não sei se você sabe, mas o óleo na Bíblia, ele tem a simbologia da unção do Espírito Santo de Deus, e você dá um glória aí no seu lugar. O pastor aqui no texto é o Deus a quem eu e a quem você serve, e a ovelha colocada aqui no texto somos eu. Você dá um aleluia, é você, e você erga as suas mãos aos céus para dar um glória a esse Deus, e a esse irmão que está aí do seu lado, que apesar de ter briga, vocês continuam juntos. Dá um aleluia aí. Apesar de ter bateção de cabeça, vocês continuam andando juntos, lado a lado. Então segura na mão do seu irmão que está aí do seu lado, porque a gente briga, a gente se arranha, a gente dá até cabeçado no outro, mas a gente não se larga, queridos. Então dá a mão para esse crente aí, sacode ele e fala: meu irmão, pela unção de Deus e do Espírito Santo, nós vamos juntos até o final, queridos. E compreenda também que machucado em ovelha também se trata com óleo. O machucado, porque de vez em quando a ovelha se machuca, e não precisa ser necessariamente brigando. A ovelha, ela se machuca porque isso é inerente ao estilo de vida que ela leva. A ovelha anda pelo deserto, a ovelha se prende nos arbustos, a ovelha tem a sua vida colocada em prática de uma maneira natural. E essa unção de Deus, esse óleo colocado no machucado da ovelha, serve também como cura para aquele ferimento que se abre na pele da ovelha. Entenda bem que cada machucado tem um processo de cicatrização. E o óleo, a unção do Espírito Santo, serve para quê, queridos? Para acelerar, para conseguir colocar com que a prática do restabelecimento da saúde da pele seja de uma maneira mais fácil. E é natural que mesmo com óleo, mesmo com a unção do Espírito Santo de Deus, que ajuda a cicatrizar ferimentos que nós passamos, isso deixa cicatrizes na ovelha, porque lutas deixam cicatrizes, tribulações deixam cicatrizes,
Aquele caminho estreito que de repente você viu aqui semana passada, que você teve que passar por ele. De um lado tinha um penhasco que você teve que de repente se ralar numa pedra, porque o caminho era estreito e aquele ralado se fez necessário para que aquela luta fosse subjugada, fosse deixada para trás. Queridos, entenda bem que cicatrizes são marca de lutas que nós tivemos, mas foram lutas que nós passamos. Foram lutas que nós vencemos. Foram lutas que deixaram uma lembrança, uma marca na nossa pele, mas que nós conseguimos chegar do outro lado ainda vivo, queridos. E não necessariamente essa marca que é deixada na nossa vida precisa ser carregada sempre na pele. Existem lutas que nós passamos que deixam cicatrizes na nossa pele, sim. Batidas de carro, por exemplo, deixam marcas na nossa pele. Uma batida de testa deixa uma marca na nossa testa. Mas existem, queridos, lutas e acidentes que nós passamos que deixam marcas na nossa alma. Deixam marca nos nossos corações. Existem perdas que nós passamos, luto que nós tivemos que enfrentar, que deixam marcas na nossa alma. Deixam cicatrizes dentro de nós, que no momento que nós estamos passando por aquele acidente, que nós estamos enfrentando aquela situação, parece que nós não vamos conseguir superar aquilo. Eu não sei se você de repente já passou por algum tipo de luta, que quando você estava ali dentro daquele furacão, você olhava e falava assim: meu Deus do céu, eu acho que dessa vez eu vou ficar pelo caminho. Eu não sei, mas eu queria que de repente você que já passou por uma luta que você achou que não teria jeito, que você fizesse só um sinal assim para eu saber que eu não entrei no lugar errado hoje. Mas, querido, você achou que ia morrer nessa luta. Mas veja bem quem está vivo aí. Veja bem quem está de pé e erguendo as mãos aos céus para falar que passou por aquela luta. Porque, querido, você hoje carrega uma cicatriz que significa que foi deixada uma marca dentro de você que você jamais vai esquecer daquilo que você passou. Mas veja bem o tempo do verbo. Você passou por aquilo. Você deixou para trás daquela situação. E, queridos, e por que hoje o que você carrega dentro de você é apenas uma cicatriz e você hoje tem a vida restabelecida? Eu gosto muito de falar de situações que eu já vi, de pessoas, por exemplo, vindo para a igreja num estado de luto, porque infelizmente teve que passar por uma situação que ninguém quer enfrentar. E hoje em dia a gente olha para aquela mesma pessoa que vinha para a igreja de luto, toda vestida de preto, e um dia nós pudemos e tivemos a célebre alegria de ver aquela pessoa subindo no altar e dizendo sim de novo, tendo a vida restabelecida, e aquela pessoa que de repente pensou que não chegaria do outro lado, continua viva, assim como você também está e pode erguer as suas mãos aos céus, lembrando que a luta passou. E por que nós passamos? Por que você passou? Porque teve muito óleo nessa luta, teve muita unção de Deus na tua alma, e vai dando glória aí no seu lugar, porque você está vivo. Teve vale, teve tempestade, mas teve vitória. Dá um glória aí. Teve sombra da morte, mas teve vitória. Dá um aleluia aí. Teve mal, mas teve vitória. Teve caminho estreito, mas teve vitória. Teve bordão, teve cajado, porque Deus te sustentou e você continua vivo, contrariando as estatísticas, contrariando até aquilo que passava no seu coração. Eu não sei se você está vivo nessa noite e consegue dar um glória aí no seu lugar, mas aqueles que estão vivos, restabelecidos, que passaram por esse vale, dá uma salva de palmas ao Senhor aí no seu lugar, porque o óleo do Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida e te livrou e te fez passar por esse vale, queridos. A luta, quando se apresentou, você falou: danou-se agora. Mas você passou. E veja só que interessante, você não morreu. Graças ao meu bom Deus. Eu creio que todos que eu estou vendo aqui hoje estão vivos. Você está vivo, o delegado está vivo, graças a Deus, respirando. Porque o óleo foi derramado sobre a sua vida e você conseguiu
ter aquele ferimento fechado, e hoje as cicatrizes, quando você olha para cada uma delas, soam como vitória na sua vida, porque você lembra de cada coisa que você passou. De repente, quando você olha a cicatriz no braço, você fala, isso aqui foi uma batida de carro, mas que eu não morri. Quando você olha uma cicatriz na cabeça, você pensa, isso aqui foi tal situação que eu passei, mas eu não morri. Quando você olha aquela no pulmão, você vê, isso aqui foi uma pneumonia que eu tive, mas eu estou vivo. Cicatrizes são troféus que os vivos apenas carregam, porque passaram por batalhas e lutas. Você, quando olha para a sua alma, você lembra de dores que você teve, mas você lembra que foram dores que ficaram para trás, porque teve óleo derramado pelo pastor sobre a sua vida. Porque sem esse óleo, queridos, nós não chegaríamos até onde nós estamos. O óleo é um cuidado, um zelo do pastor para com a minha e para com a sua vida. A ovelha que olha para aquele tipo de situação que está acontecendo, de alguém bisuntando-a de óleo, de repente até reclama, que fala, meu Deus do céu, para que isso? Eu me lembro, certa feita, não é do seu tempo não, que quando era pequeno a gente tinha alguma coisa e tomava banho de permanganato. Lembra do permanganato, aquela água roxa? Aí tua mãe pegava e te jogava na que você tomou banho de permanganato? Muita coisa, pelo vídeo, pela cara que você fez, foi muito banho de permanganato. Dava catapora, era banho de permanganato. Dava sarampo, era banho de permanganato. Dava ziquezira no pé, bota o pé no permanganato. Você só não bebia permanganato porque Deus te livrou dessa prova. Porque se tivesse uma mãe braba, até beber permanganato. Você, quando olhava para aquele troço lá, você falava, meu Deus do céu, para que, mãe, que eu vou tomar um banho com esse negócio? Esse negócio fica até meio fedorento a minha pele depois, eu fico todo roxo. Eu boto na boca, faço bochecha, meu dente fica roxo, mãe. Mas não é para botar na boca, garoto, mas eu boto porque, mãe, na hora que ela te joga naquela bacia lá, você reclama do raio do permanganato. Eu, quando tive sarampo, por exemplo, o médico falou, toma banho de permanganato e bota talco. Eu falo, botar talco? Pelo amor de Deus, não é possível, mas eu estava no início. No meio da crise lá, daquele negócio que eu tive, que eram as bolhas, sarampo ou catapora que dá bolha? Catapora. No meio da crise de catapora, meu amigo, eu queria morar dentro daquele pacote de polvilho antisséptico, porque eu via que aquilo era um alívio para a minha vida, que eu botava na cabeça, botava no dentro do olho, meu Deus do céu. No início, eu achava aquilo e não entendia. A mesma coisa acontece com a ovelha quando vem aquele homem, começa a bisuntar a ovelha toda de óleo. Ela olha para aquela situação e fala, meu, para que você está passando esse troço em mim? Olha como é que eu estou. Mas, queridos, o pastor já sabe a caminhada que você vai enfrentar. E aquilo para que ele te prepara, que de repente você não entende hoje, lá na frente vai fazer sentido, você está todo bisuntado de óleo. Hoje é daquilo que você está reclamando, amanhã vai servir de livramento para a tua vida. Hoje você não entende, mas lá na frente, durante a caminhada, você vai começar a entender por que raios te bisuntaram todo de óleo. Para que você precisava dessa unção? Porque o óleo, ele continha um fator que só começava a ser operacionalizado durante a caminhada. Quando a ovelha estava no meio do caminho, ou quando ela parava em determinado lugar, você já deve ter visto que em volta do animal assim, de cachorro também acontece muito isso, ficam uns bichos voando em volta, de vez em quando é mosca, de vez em quando é mosquito, e assim por diante. Eu tive um cachorro uma vez, que foi morar com a minha tia. Aí um dia minha tia ligou e falou que o cachorro tinha morrido. Por que o cachorro morreu? Eu acho que o nome que dá é bicheira, porque ele teve um machucado na orelha. Aí não tratou, aí pousou um negócio na orelha, botou um ovo, e aí o cachorro foi de arrasta para cima, faleceu, coitado. Dentro da situação lá que ele passou. Com a ovelha, acontece exatamente a mesma coisa. Se o machucado não for tratado com óleo, vem um bicho, pousa e bota um ovo ali e a ovelha acaba por morrer. Mas a ovelha, ela tem uma característica diferente disso. Independente dela estar machucada ou não, durante a caminhada no deserto, existem alguns parasitas que ali estão, que pousam na orelha, que pousam nos olhos,
que pousam também no nariz, no sistema respiratório. E se aqueles animais não forem espantados daquele lugar onde eles pousaram, dentro em breve, eles vão colocar um ovinho ali dentro da orelha, da ovelha, por exemplo. E quando aquele ovinho der o seu fruto, vai nascer um animalzinho que vai entrar por dentro do ouvido, por dentro do nariz, por dentro do olho, e vai fazer, se assim eu posso dizer, um ninho dentro da cabeça da ovelha. E agora imagina você junto de um monte de ovelha, você tem que ficar olhando ovelha por ovelha para saber se tem um treco pousado no nariz daquele cidadão que ali está. É mais fácil para o pastor bisuntar a ovelha com óleo, a fim de que aqueles bichos não possam pousar naquele determinado lugar onde o óleo foi passado. A saber, ouvidos, olhos e nariz. Queridos, entenda que aqui cabe até uma advertência para a minha e para a sua vida. Nós temos que ter muito cuidado para aquilo ao qual nós emprestamos o nosso ouvido para algo fazer morada. Porque, afinal de contas, a fé vem pelo e ouvir o quê? Viu a escola bíblica dando fruto aí, ué? Pessoal afiado. Respondeu de primeira. Parecia até um coral ensaiado. Dá conta. Queridos, se a fé vem pelo ouvir, significa que, vamos colocar assim, a não fé também vem pelo ouvir. Para aquilo que nós emprestamos os nossos ouvidos. Mas, querido, quando nós emprestamos os nossos ouvidos para algo que não presta e que pode depositar uma larva no nosso sistema auditivo, para que nós emprestamos daquilo que não é concernente à fé, você, diferentemente de uma ovelha, tem a oportunidade de espantar, de repreender aquela voz que adentra pelos seus ouvidos, antes que faça morada dentro da sua cabeça e no seu coração. Nós havemos de tomar cuidado, principalmente com os nossos olhos e com aquilo que nós emprestamos à nossa vista para ver. Porque, queridos, os olhos, ele tem um poder muito grande sobre as nossas vidas. Em Gênesis, por exemplo, Eva viu o fruto proibido. O primeiro contato que ela teve foi quando ela teve a visão daquela situação. Sansão, por exemplo, em Juízes, ele viu uma mulher do povo filisteu. Em 2 Samuel, você conhece essa história melhor do que eu, Davi viu Batseba. E o apóstolo fala a respeito de uma situação na carta dele, acerca de uma palavra difícil, que é a concupiscência dos olhos. E diz que isso não procede de Deus. Aquilo para o que nós emprestamos os nossos olhos, nós passamos por vezes a cobiçar de maneira incontrolável aquele tipo de situação, e geralmente o que vem para nos assediar tenazmente entra através dos nossos olhos, muito mais do que através dos nossos ouvidos, porque a visão, a vista, ela tem um poder muito grande. Não à toa o apóstolo fala justamente da carne e dos olhos. Porque antes de chegar na carne, precisa passar pelos nossos olhos, queridos. Entenda bem que você tem a oportunidade de ver esses programas aí, onde as pessoas fazem pratos muito suculentos, geralmente nem tem o gosto muito bom, mas a apresentação do prato é algo que já nos dá vontade de comer. A gente vê aquele pão doce na padaria, assim, a gente fala, caramba, esse pão doce tá danado. Aí você compra, come aquele negócio amarelo, não tem nem gosto. Mas quando você olha para aquele cremezinho, você fala, eita, esse aqui tá danado para cima de mim, querido. Isso eu estou falando de coisas assim bem brandas, bem tênues, para nós não entrarmos em outros aspectos daquilo que nós emprestamos os nossos olhos e que de vez em quando rompe a barreira daquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida. E, queridos, para vencer esse tipo de situação que adentra pela janela das nossas almas, a saber, os olhos, tem que ter muita unção de Deus para renegar aquilo que se apresenta diante de nós e nós fazermos a vontade daquilo que Deus tem
para a nossa vida. Queridos, é necessário uma unção derramada sobre a minha vida, que escorra do alto da cabeça até a planta dos pés, passando pelos nossos olhos, os nossos ouvidos. E queridos, como que nós conseguimos alcançar essa unção? É vindo à igreja na quarta-feira, igual você fez, dá um aleluia aí. É vindo na igreja domingo, é vindo na igreja na segunda, vindo na igreja na terça, vindo na igreja na quarta-feira, é lendo a palavra quando nós não temos vontade, contrariando a nossa carne, é jejuando quando nós não temos vontade, contrariando a nossa carne, é dando glória quando a gente está com vontade de ficar em casa, é dando aleluia quando nós estamos com vontade de dormir, é batendo palmas para o Senhor, é erguendo as nossas mãos aos céus, é fazendo aquilo que o pastor nos ordena e deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vidas, passando o óleo durante o caminho estreito, querido. Então deixa esse óleo cair sobre a sua vida nessa noite, deixa o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida nessa noite, deixa a palavra de Deus quebrar como um martelo esmiuça a penha nessa noite, essa tábua do seu coração. Deixa Deus falar contigo nessa noite, porque, querido, deixa o que para trás ficou, porque se você deixar esse verme no seu ouvido, esse verme nos seus olhos, logo ele adentra pela sua cabeça e encontra a morada. E como é que você pode rejeitá-lo? É rejeitando em nome de Jesus Cristo toda a palavra contrária à sua fé, é deixando para trás em nome de Jesus Cristo todo pensamento que não condiz com a palavra de Deus, é repreendendo na autoridade do nome de Jesus que Ele te deu nessa noite, que Ele te deu quando você aceitou Ele como seu Senhor e Salvador, é erguendo as suas mãos e dando glória e consagrando o seu caminho ao Senhor, confiando nele, porque o mais Ele fará. Você que nessa noite está disposto a deixar que o óleo trabalhe na sua vida, dá uma salva de palmas ao Senhor e o seu melhor aleluia aí no seu lugar, querido. Note que o salmista começa esse texto aqui falando e fazendo um pedido a Deus. Ele eleva o pensamento dele para Deus e diz para Deus: Deus meu, prepara uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Pode falar sem medo, fala adversários, fala aí. Ou seja, ovelha tem adversário. Ovelha tem algo que combate-a e tem algo que ela tem que combater também de vez em quando. Porque ovelha tem adversário, querido. É verdade. Os adversários da ovelha, aqui nesse texto, são os predadores naturais daquele animal. Aqueles que desejam ceifar a vida da ovelha e assim acabam por frustrar os planos do pastor. Porque o plano do pastor qual é? Pegar a ovelha, tirar do aprisco, levá-la para se alimentar e trazê-la de volta para o aprisco sã e salva. Sã é sem nenhum tipo de verme dentro da sua cabeça e salva é sem que ela passe por nenhum tipo de intercorrência vinda dos seus predadores e adversários. E entenda bem que quando o pastor consegue chegar com a sua ovelha, depois de passar pelo caminho do vale, você estava aqui semana passada, diga amém, que você ouviu a palavra do vale que era estreito. Quando ele consegue passar por aquele vale e chegar no lugar onde a ovelha vai se alimentar, porque tem ovelha que morre de fome, né? Tem ovelha que come muito. Olha para esse crente aí do seu lado. Fala, crente. Calma, crente. Mas note que ao chegar no alto do monte, a ovelha está liberada para comer. Fala, ovelha, agora é sua hora de se alimentar. Tem ovelha que dá até glória quando fala, ó, como é que chama aquele negócio liberado que tem no restaurante?
Self-service é liberado. Você paga 20 reais e pode comer à vontade. Tem ovelha que quando chega lá dá glória, cambalhota, porque ela fala, hoje eu me farto aqui nesse lugar. Quando a ovelha chega no alto do lugar, lá no alto do monte, que ela vai se alimentar, fazer aquele prato de macarrão grandão, aquela baixaria, que bota macarrão, bota purê com batata frita, a ovelha está liberada. Pode ficar à vontade. Ela quando chega lá, ela só quer saber de comer. O trabalho de fazer um 360 ali no lugar e fazer um estudo acerca do lugar, se a ovelha está segura para poder comer e se alimentar, é um papel do pastor, porque a ovelha não está muito preocupada com isso. O pastor chega naquela localidade e faz um escaneamento do lugar para ver se existe algum risco para a ovelha que vai se alimentar como nunca. Porque parece que não existe amanhã, né? A pessoa come que parece que... Ela, ovelha, você vai comer e deixa que eu, pastor, tomo conta do lugar. O pastor, então, escaneia a área. E ele começa a ver localidades onde existe possibilidade de vir, por exemplo, um lobo para devorar aquela ovelha. Um lobo que possa estar escondido. Vamos supor que o pastor, por exemplo, fazendo a ronda no lugar, o escaneamento da área, ele veja, por exemplo, uma gruta. Uma caverna. Eu quando vi o Rei Leão, lembra do Rei Leão, aquele desenho? Tu lembra? Tu viu também? Vi. Eu também vi. Tentei mostrar pro meu filho, ele não quis ver. Nem o que era com gente, ele não quis ver. Eu aprendi que caverna, gruta, é lugar onde tem muito lobo, onde tem muita hiena. E eu, que vivo na cidade, sei isso, imagino o pastor naquela época. Ele sabia perfeitamente aonde os predadores naturais poderiam se esconder. Então, o pastor que ali chegava, no caso da gruta, da caverna, por exemplo, ele via que tinha uma caverna ali, a ovelha está se alimentando aqui, existe a possibilidade de ter um lobo ali. Então, o que ele devia fazer? Ele devia arrumar uma maneira do lobo que está ali não conseguir atacar a ovelha que está aqui. Então, o que ele fazia de maneira natural com as ferramentas que ele tinha naquele momento? Ele começava a escanear a área, pegar uma série de pedras, pedregulhos que ali estavam grandes e tratavam de criar uma barreira entre a possível vinda do lobo para atacar as ovelhas. Ele colocava ali, por exemplo, na entrada da gruta, tinha uma entrada ali, uma fenda na pedra, que ele sabia que dali poderia sair um lobo. Ele pegava uma pedra, que era o que ele tinha no momento, sabe-se lá o que, ou pegava uma pedra, colocava ali naquela porta, e se caso viesse um lobo, ele não conseguiria passar e alcançar as ovelhas, porque tinha uma pedra no caminho. Entenda bem que o papel do lobo era tentar frustrar o plano do pastor das ovelhas se alimentar, e era tentar frustrar com que a ovelha se alimentasse, e o lobo ficava escondido, tramando como poderia matar e atacar aquela ovelha. Enquanto a ovelha estava muito bem naquele lugar determinado, se alimentando, existia um lobo que estava escondido, tramando como ceifar a vida daquela ovelha. E mais uma vez, querido, qualquer semelhança com a nossa vida é mera coincidência. Porque enquanto nós estamos muito bem vivendo a nossa vida, existem os predadores, os nossos adversários, aqueles que a palavra de Deus garante que anda ao nosso derredor, buscando quem tragar, que está o tempo todo confabulando e fazendo planos de como frustrar a minha, a sua vida e os planos do pastor, querido. Só que o que o lobo não sabe é que a pedra já está colocada no caminho, querido. Eu não sei se você sabe, mas no livro de Atos diz que Jesus é a pedra angular, querido. Diz que Jesus é a pedra que está ali colocada e onde tudo é criado ao redor dela. Queridos, a pedra, ela está colocada ali entre a ovelha e o lobo, a fim de que o devorador não consiga chegar até a ovelha.
E mesmo que o lobo tente atacar a ovelha, vai existir uma pedra que vai salvaguardar a ovelha, e aí então o lobo não vai conseguir chegar até a ovelha. O lobo ele vai tentar atacar, ele vai tentar se aproximar, mas ao chegar ali naquela localidade, ele vai ver uma pedra, vai ver uma ovelha se alimentando, e ele não vai conseguir chegar até a ovelha por conta da pedra. Entenda bem que aí sim nós começamos a entender por que prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Porque enquanto a ovelha está se alimentando, o lobo está vendo, mas ela não pode chegar perto porque existe uma pedra que aguarda naquele lugar. Existe uma pedra que fica ali dioturnamente tomando conta dela. Em 1 Pedro, eu não sei se você sabe, diz que o nosso adversário anda ao nosso derredor buscando a quem tragar, queridos. Porque ao nosso redor tem aquele que nos guarda verdadeiramente. Ao nosso derredor tem aqueles que tentam nos pegar, mas ao nosso redor existe uma pedra que nos guarda. E o nosso adversário, quando tenta, ele vê a mesa, mas não pode se aproximar. O nosso adversário, quando ele chega, ele vê a mesa e ele não pode se aproximar. Por quê? Porque nós somos guardados pelo sangue do Cordeiro, por Jesus Cristo, que é a pedra angular. O inimigo até planeja, o inimigo até fica escondido, o inimigo fica esperando para dar o bote em mim e em você, mas o nosso bom pastor, a saber, Jesus Cristo, que sabe de todas as coisas, que vê antes de tudo acontecer, chega no lugar primeiro e você dá um glória aí no seu lugar, e ele já coloca aquela pedra para que os planos do seu adversário sejam frustrados. Queridos, e deixa eu te falar uma coisa, o caminho é estreito, mas você vai chegar no lugar de alimentação. O caminho é complicado, mas você vai chegar lá e o inimigo não vai poder chegar perto de você. Deixa eu te dar uma notícia ruim: o inimigo não desiste, mas a notícia boa é que o Deus a quem você serve, você pode começar a erguer as suas mãos aos céus e dar um glória aí no seu lugar, porque o Deus a quem você serve, ele te guarda em todo o tempo, ele não dorme nem dormita, o guarda de Israel. A mesa é tua e o adversário não pode chegar perto, porque ele está de olhos bem abertos. Aquele que te guarda o tempo todo, e a pedra está colocada entre você e o inimigo. Então, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, bata na palma da mão do seu irmão e fala: meu irmão, pode ficar tranquilo, porque a mesa é tua e ninguém pode tomar aquilo que é teu, porque a pedra é que te guarda nesse lugar. Então dê uma salva de palmas ao Senhor, dê um aleluia aí no seu lugar, porque, queridos, a mesa está preparada e o inimigo não pode encostar nela. Porque o seu pastor, o seu bom pastor, que já sabe de todas as coisas, já te ungiu com óleo e já te preparou para essa mesa, aonde a mesa é tua e ninguém pode encostar, queridos. Eu não sei qual é o medo que tem passado pelo seu coração acerca da tua mesa, acerca das promessas que Deus tem reservado para você, mas deixa eu te dar uma boa notícia: a mesa já está posta diante de você, diante do seu adversário. A mesa já foi armada e colocada por Deus diante de ti e do seu irmão que está aí do seu lado. Basta que nós tomemos posse, porque, queridos, o bom pastor tem te guardado a todo momento, em cada luta e em cada situação. Então feche seus olhos aí, curve sua cabeça, vamos orar a esse Deus para que essa mesa, que é sua e é somente sua, que você possa tomar posse dela em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Queremos colocar diante de ti a tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor possa passar em revista, Pai, possa, Senhor, visitar a cada um que está aqui, Pai, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus Cristo, fazer com que nós venhamos a tomar posse dessa mesa, que é tua para nós, Pai. Essa mesa é nossa, essa mesa o Senhor nos deu, Pai, essa mesa o Senhor armou para que nós possamos nos regozijar, Pai. E Deus querido, o Senhor tem nos guardado do nosso adversário, Pai. O nosso adversário, ele bem tenta, Pai. O nosso adversário
coloca-se, Deus, naquela posição de predador, como se tivesse algum poder, Pai, mas todo o poder, Pai, está no Teu nome, a saber, o nome de Jesus Cristo, nome no qual nós confiamos, Pai, nome no qual nós colocamos toda a esperança que nós temos, nome no qual, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, clamando nessa noite, para que o Senhor possa nos visitar e nos ajudar. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti a Tua igreja, Pai, nós colocamos diante de Ti cada vida aqui estabelecida, para que nós possamos tomar posse dessa mesa que o Senhor já preparou para nós. Então, Pai querido, Deus amado, faz, Senhor, com que nós possamos ter, Pai, um momento de regozijo, Pai, um momento de refrigério nessa mesa, Pai, que nós possamos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, estar diante dessa mesa, Pai, com um coração agradecido, Pai, com um coração, Pai, agraciado diante de Ti, para que nós possamos, Pai, nos deleitarmos, Pai, com esse banquete que o Senhor tem preparado diante de nós. Deus querido, Pai amado, tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos em nome de Jesus, e você que crê, diga amém, amém. E amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor aí no seu lugar.